Konbanwa, aleluia. Genki desu ka, minasan? Já, mikotoba o motto benkyou shimashou. Sote kudasai. Pode se sentar. Ó, vocês entenderam, ó. Aleluia. Fluiu, glória a Deus. Deus é maravilhoso, amém? Glória a Deus, que maravilha. Viu? Passa no espírito aqui a mensagem. Vocês estão fluindo no dom de variedade de interpretação de língua já aqui. Aleluia. Quero mais uma vez agradecer pastor Josimar, pastor Vinícius, Jorge, todos vocês de Campo Grande. Arigatou gozaimasu. Para mim tem sido uma honra viver com vocês esses dias aqui. O que está acontecendo nessa igreja, gente, é precioso demais. O que eu estou vendo nessa igreja é muito precioso. Isso não está acontecendo em todos os lugares. Não se acostume com isso. Não trate isso como se fosse qualquer coisa. Vocês estão me entendendo? Olha, isso que está acontecendo desses adolescentes adorarem o Senhor dessa maneira é algo muito, muito precioso. E olha que eu já viajei a alguns países, eu já fui a algumas igrejas. Amém? Graças a Deus por essa igreja de Campo Grande. Que trabalho maravilhoso, trabalho maravilhoso. Os JLCs também que eu participei, meu Deus do céu, estou emocionada. Muito bom mesmo, muito bom mesmo. Que igreja maravilhosa. Eu estou falando isso porque eu sei que algumas coisas vão acontecer nessa igreja que vai se intensificar. E vou falar especificamente para os adolescentes. Eu creio que nessa conferência do Teens que vocês vão ter palavras que vão despertar algo realmente para essa geração. Que vocês se tornaram referencial para muitos adolescentes nessa nação e fora do Brasil. Eu acredito muito nos adolescentes. Para mim é uma honra estar junto e eles participarem, eles direcionarem o culto, porque eu trabalhei por muitos anos com adolescentes, tenho trabalhado. E eu fui um adolescente que sonhei ir para o Japão uma vez. Eu era adolescente, ninguém botava muita fé em mim. Mas eu fui. Então eu sei que um adolescente cheio do Espírito, ele tem o poder de transformar nações. Aleluia! É! Mas eu não estou falando de estilo musical, eu não estou falando de efeito, de luzes. Eu estou falando de adolescentes que vivem convictos à palavra de Deus. E jovens também, calma aí, o Jussão pegou também, amém? Não fiquem com ciúmes. Aleluia! Toda a igreja, amém? Algo precioso está acontecendo aqui. Lá no Japão nós estamos com 2 igrejas Verbos da Vida atualmente. Uma em Yamanashi, que é a província onde eu moro. Uma província maravilhosa, linda, de montanhas, onde eu fico meio do vale mesmo. Montanhas gigantes assim, tem lá o grande, potente Monte Fuji. Não sei se você conhece, que é um vulcão que graças a Deus está adormecido. Dizem que ele acorda a cada 300 anos. E a última vez que ele estava acordado foi 300 anos atrás. Mas não, calma, ele vai dormir porque ele só vai acordar na tribulação, tá bom? Tribulação está perto. Se você não sabe, a tribulação é o momento onde, após a igreja ser arrebatada, vai ser um momento de juízo no mundo. Então, se você ainda não recebeu Jesus, eu quero te convidar a receber Jesus mesmo, a tomar uma postura, uma posição aí, porque se você ficar na tribulação vai ser feio o negócio. Se eu fosse você, eu garantia logo a salvação, receber Jesus, é arrebatado, vai para o céu, amém? Glória a Deus, e aí vive só lá com Jesus, oh glória. E a gente volta para reinar em vida aqui, amém? E o Monte Fuji vai explodir nessa época aí. Então estamos com o Verbo da Vida lá, graças a Deus. Um pastor que ele se associou à visão, na verdade ele fez o Rema Japão. Eu fui em 2013 para, junto com o pastor José e Joanice, começarmos o Rema Japão. E ele pegou a palavra e ele falou, quero ser o Verbo da Vida. Então desde o ano passado, ele veio para Campina Grande, conversou com o apóstolo Guto e se tornou um Verbo da Vida, aleluia. Temos uma outra igreja também que fica a 3h30 de onde eu moro, numa outra província chamada Aichi, onde o pastor José está pastoreando ali, e Verbo da Vida. E eu vim aqui com uma missão. Deus, ele me passou uma incumbência. A visão não é minha, a visão é dele. Eu só tenho que passar com a visão, e eu estou correndo o Brasil com essa visão. Então, neste ano em dezembro, eu me mudarei para Tóquio, para começarmos lá o Verbo da Vida em Tóquio, na capital.
Aleluia. Eu quero que tenha um vídeo aí para a gente passar, então, preparado? Aleluia. Glória a Deus. Amém. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus lá comigo em Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, versículo 35. Aleluia. Está vindo também um casal que está terminando a escola de missões lá em Campina Grande. Eles vão me ajudar. Ele é um brasileiro criado no Japão e ela é japonesa. Essa japonesa, ela em 2008, ela fez intercâmbio em Brasília. Eu sou de Brasília, para quem não me conhece. Brasília. E eu fui enviado pela igreja do pastor Giselito, lá de Taguatinga. E nessa época que ela esteve em Brasília, o nome dela é Yuki. Tivemos a oportunidade de falar de Jesus para ela. Meu pai perguntou para ela: você já ouviu falar de Jesus? Ela falou: nunca ouvi falar de Jesus. Então a gente começou a pregar, a gente convidava ela para ir para a igreja, ela e outro japonês também. E eles receberam Jesus, se batizaram, graças a Deus, em Brasília ainda. Depois eles voltaram para o Japão. Quando a gente começou o Rema Japão, Deus deu uma direção para ela: vá lá para Yamanashi, faça o Rema. Ela se graduou no Rema, então eu pude ensinar ainda para ela no Rema. E aí ela veio para o Brasil, fez escola de ministros aqui no Brasil, terminando a escola de missões agora junto com o esposo dela. E eles estão indo lá para o Japão para me ajudar. E agora somos parceiros ministeriais. Olha que maravilhoso. É bom demais, né, irmãos? Amém. Mateus capítulo 9, versículo 35. Diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Até aqui por enquanto. A gente vê Jesus então aqui. Ele está numa caminhada ministerial forte, intensa. São 3 anos e meio mais ou menos de ministério. A gente tem que entender que Jesus ele estava limitado. Como assim? Ele não é o Filho de Deus? Ele não é o próprio Deus? Sim, ele é o próprio Deus. Mas a Bíblia fala que ele veio, ele se tornou homem. Amém? Filipenses diz, capítulo 2, ele se tornou um homem. Ele largou todos os atributos que ele tinha como Deus, a onipotência, a onisciência, a onipresença. Ele largou tudo aquilo, ele entregou para se identificar com a humanidade. E quando ele se identifica com a humanidade agora, ele, de uma certa forma, ele se vê limitado. A gente vê Jesus, ele pregando intensamente, ensinando a palavra. Ele estava pregando, ensinando e libertando os enfermos, curando os enfermos, aquilo que ele podia fazer ao máximo. Mas ele chega a um ponto e ele vê uma multidão de pessoas. E essa multidão de pessoas, a Bíblia fala que eles estavam aflitos, exaustos, como ovelhas sem pastores. Amém? Quando ele olha aquela situação, ele se vê limitado, porque ele, como homem, apenas ele estava fazendo tudo o que ele podia fazer. Mas ainda não era o suficiente, era uma multidão muito maior. Mas sabe o que me chama a atenção, antes de a gente passar para o próximo ponto, é que Jesus, ao ver a multidão aflita e exausta, a Bíblia fala que ele se compadeceu. O que é compaixão? A gente não pode pegar a compaixão com apenas um sentimentozinho de pena. Muitas vezes quando eu falo sobre a Ásia ou sobre o Japão, o que é passado por lá, às vezes a gente vê a situação dos japoneses, a depressão, o suicídio, são 35 mil, a média de 35 mil suicídios por ano. Eu moro perto de uma floresta que é chamada Aokigahara, conhecida como a floresta do suicídio. Eu estive lá recentemente, antes de vir para cá, para o Brasil, e entrei nessa floresta. E apesar dos 40 graus de calor do verão do Japão, por incrível que pareça, faz calorzão lá, quando a gente entrou para dentro daquela floresta, era frio.
E as pessoas, elas entram dentro dessa floresta, que é uma floresta muito grande, perto do Monte Fuji. Elas entram para lá para dentro, sem esperança, simplesmente para se suicidar, até se perder, para não achar saída. Muitas pessoas fazem isso. Quando eu conto essas histórias, as pessoas, às vezes, elas se emocionam quando eu falo do Camboja. Eu vou aproveitar e fazer uma leve propaganda. Assista no YouTube um documentário chamado Pés Descalços, documentário do Camboja. Amém? Você vai ser muito abençoado. É um documentário que eu fiz, junto com a missionária Jussara, que está lá no Camboja esse ano, em junho, quando eu fui para lá. Eu quero muito que você assista, vai falar muito no seu coração, você vai ser inspirado. Até a Mama Jane assistiu, Suelen, Apóstolo Guto, e eles passaram para os pastores e tudo mais, e eu tenho tido um feedback muito bom. Quero muito que você assista esse documentário. Simples, Pés Descalços, documentário do Camboja, amém? No YouTube. Mas por que eu estou falando isso? Quando eu conto as histórias das meninas que têm 10 anos, 11 anos, 14 anos de idade, que são traficadas e se tornam escravas sexuais, as pessoas, elas se espantam e talvez elas chorem, mas a compaixão não é apenas um sentimento de pena. A compaixão, ela nasce no coração e ela vai ter uma ação. A gente percebe que Jesus, em todos os momentos que ele se move nessa compaixão, um milagre acontece. Vidas são salvas. A Bíblia fala que quando ele viu uma outra multidão que estava no deserto, que foi para ouvir a palavra, e eles estavam ali ouvindo a palavra de Jesus, e ele pregando, ensinando, mas chegou quando era tarde, Jesus falou, tenho que me despedir esse povo, mas ele ficou preocupado porque eles não tinham o que comer, e ele falou, não, eles vão morrer no meio do caminho. E a Bíblia fala que ele se encheu de compaixão por aquele povo. E aí a gente vê o milagre da multiplicação dos pães, amém? A compaixão não é apenas um sentimento, é algo que tem que ser gerado no nosso coração, em favor de vidas. O problema é que nós estamos vivendo numa sociedade hoje, que ao contrário da compaixão, tem vivido a indiferença. E isso infelizmente tem entrado dentro da igreja. A indiferença tem tomado conta de muitas pessoas, e Jesus, ele contou uma parábola que eu acho muito desafiadora. Ele fala de uma parábola onde havia um homem que ele saiu a fazer negócios e no meio do caminho ele foi roubado, quase mataram ele e deixaram semi-morto no meio da estrada, e passa ali um sacerdote. O sacerdote passa por aquela avenida e ele olha para aquele homem e fala, opa, eu não tenho nada a ver com isso, não quero me envolver com isso, não é na minha conta. A gente pode colocar nos dias atuais. Depois passa o levita também. Olha, o levita, quem seria um levita nos dias de hoje? A gente poderia dizer que era um diácono da igreja, um músico, uma pessoa que serve na igreja. O levita passa também e fala, eu não quero me envolver com isso, eu não tenho nada a ver com isso, isso não é meu problema, é problema dele, é consequência daquilo que ele plantou, ou qualquer coisa do tipo. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse tipo de sociedade hoje, e a igreja muitas vezes tem sido afetada por isso. E quem apareceu para socorrer aquele homem que estava ali quase semi-morto? Um samaritano, que os judeus, eles tinham horror, eu esqueci a palavra agora, fugiu, mas eles não gostavam dos samaritanos. Os samaritanos eram impuros, era aquele povo, não, mas o samaritano que foi lá ajudar aquele semi-morto. A igreja não pode perder espaço para o mundo, nós temos uma responsabilidade, amém? Então nós não podemos ficar indiferentes por causa das notícias que nós vemos, por causa do Facebook, porque as notícias ruins que ouvimos diariamente, e ficarmos olhando, o mundo está desse jeito, vamos deixar assim. Não, Deus não criou o ser humano para ser como está agora, amém? E a responsabilidade é nossa. Esse é o problema da igreja às vezes, porque nós entendemos como a responsabilidade é nossa, pensando na igreja como corporação. Nós somos o corpo de Cristo. Não, mas eu estou falando para você, igreja individualmente, não como corpo de Cristo, a corporação em si. Você individualmente é o corpo de Cristo, amém? É fácil porque muitas vezes nós nos tornamos indiferentes em relação às coisas que têm acontecido, porque colocamos a responsabilidade para outra pessoa. Nós falamos assim, na minha igreja, lá tem um departamento de ação social, lá na minha igreja tem um departamento de evangelismo, na minha igreja tem um departamento de missões, eles estão indo, eu estou com eles. Não, e você, o que você está fazendo? Fala Deus, aleluia, amém? Vamos continuar. Mateus capítulo 9, versículo 37. Diz assim, e então se dirigiu aos seus discípulos, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos.
Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém? A seara, na verdade, é grande. É muito grande. Mas os cearenses são poucos. Perdão, a piadinha é chata, eu sei. Todo crente já conhece a piadinha, brincadeira. Os trabalhadores são poucos. Eu queria agora que a gente passasse os slides. Tem como passar os slides? Eu vou mostrar para vocês como a seara é grande para a gente, amém? Próximo slide e o próximo. Eu acho que está pequena a letra, mas eu vou lendo aqui para vocês. Eu vou começar pela Ásia, a parte de baixo. Você sabia que a Ásia, nós temos na Ásia 3,6 bilhões de pessoas? 3,6 bilhões de pessoas é metade da humanidade. A humanidade tem um pouco mais de 7 bilhões de pessoas. A Ásia é metade da humanidade. E ali tem um dado que fala que apenas uma entre 10 pessoas conhecem um crente. Eu não estou falando que conhece Jesus. Eu estou falando que entre 10, uma pessoa conhece alguém que conhece Jesus. Eu estive no Camboja junto com a missionária Jussara. A gente passava pelas vilas, visitando famílias e algumas pessoas. E naquelas visitas a gente fazia um questionário e a Jussara perguntava para eles: você já ouviu falar de Jesus? Você sabe quem é Jesus? E eles respondiam: não, nunca ouvi falar. Quem é Jesus? Não sei. Nunca, estamos em 2018, nunca ninguém pregou Jesus para aquelas pessoas. Elas nunca tiveram acesso à palavra. E estamos aí, 2018. E pensamos que todas as pessoas têm acesso ao cristianismo. No Japão, tem outros dados, mas, por exemplo, Tóquio é a capital, a grande Tóquio, são 38 milhões de pessoas. É a maior concentração de pessoas da história da humanidade. É a maior concentração de pessoas. E ela fica nessa região de Kanto. A região de Kanto é essa região pretinha aqui. Esse é o mapa do Japão, para quem não conhece, amém? Ali é a região de Kanto, que envolve Tóquio, envolve Yamanashi e tudo mais. E apenas 0,4% das pessoas que estão ali são cristãs. Eu estou falando 0,4%. O número de missionários no Japão caiu 40% desde 1997. O campo já é grande, o número de missionários diminuiu 40%. Próximo slide. Calma aí, só voltando pode ficar aí, mas ali diz que 667 milhões de pessoas na Ásia não têm acesso ao Evangelho. Amém. Aqui é um dado que fala da expectativa de vida do Japão, que é a maior do mundo. As pessoas vivem 83,7 anos, é a média, não é? Tanto homens como mulheres, mas infelizmente nós estamos enfrentando um grande problema que tem influenciado a igreja também. Como a população tem envelhecido, tem muitas casas que estão ficando desertas porque os senhores estão morrendo. Os jovens, eles não querem casar, não querem nem namorar porque eles falam que dá trabalho. É sério, sério mesmo. Eles não querem casar porque acham que é despesa. Filho, então, é despesa total, não vou ter filho. Infelizmente a população está envelhecendo. Segundo os estudos, eles falam que até 2050, 1/3 da população vai diminuir. Eu creio que Jesus volta antes disso, né? Mas a gente tem enfrentado um declínio da população radical em 8 anos consecutivos. Quando eu comecei a estudar sobre o Japão, eram mais ou menos 127, 128 milhões de pessoas quase. Hoje nós temos apenas 126 milhões e alguma coisa de pessoas, amém? Isso tem afetado a igreja, eu vou mostrar por quê. Próximo slide. Aqui mostra a população do Japão, 126 milhões. Desses 126 milhões, 68% se diz budista. Uma grande parte fala que não tem religião. Desses budistas, uma boa parte também é só budista da boca para fora. Mas apenas 0,58% são cristãos. Apenas 0,58%. Nesses dados eu estou colocando ali estrangeiros que também estão vivendo no Japão. Se você considerar apenas os japoneses, são apenas 0,3%. É muito pouco, não é não? Apenas 0,3% dos japoneses são cristãos. 70% das igrejas têm menos de 30 pessoas. Do Japão, 70%. Isso daqui é sobrenatural, é surreal para eles quase ver um negócio desse aqui. Muitas igrejas que eu visitei, criando relacionamentos no Japão, em Yamanashi, com pastores,
eu visitava essas igrejas e muitas delas tinham apenas 3, 4, 5 membros às vezes, muitas. Eu fui numa igreja uma vez, eu cheguei no culto, e eu cheguei lá, domingo, eu olhei para o relógio, a igreja aqui o horário do culto é esse? É, sim. Não, é porque é só nós mesmos, era só ele e a esposa dele, a igreja toda. Eu falei, caramba, 500 cidades não tem sequer uma igreja no Japão, 500 cidades e vilas. Amém, próximo slide. Aqui a gente vê uma estatística também que infelizmente é muito triste no Japão. Em 1950, por ano, nós tínhamos por igreja 10,7 pessoas sendo batizadas. 1950. 1970 diminuiu para 2 pessoas. 2014 foi para 0,8 o número de pessoas. Outro dado alarmante é a idade média dos pastores do Japão. 89%, eu estou falando 89% dos pastores, eles têm idade acima de 50 anos. Sendo que a maioria, como dá para ver no gráfico, 29% tem idade acima de 70 anos. E eles estão, infelizmente, falecendo, morrendo. Amém? E aí, 30% das igrejas hoje não tem pastores no Japão. 30% das igrejas. Fala assim, a seara é grande. Amém? Eu estive numa igreja, uma amiga minha, japonesa, ela me convidou, ela falou, por favor, venha visitar a minha igreja, era uma igreja mais tradicional. Eu falei, tudo bem, eu quero muito que você toque lá. Ok, vou lá tocar então. Quando eu cheguei na igreja, era apenas o seminarista que estava lá e ela. E eu toquei na igreja, no culto lá, amém, toquei. E desde o ano passado, se eu não me engano, ela me mandou uma notícia. Ela falou, infelizmente a nossa igreja fechou. O seminarista foi embora, eles não enviaram outro pastor e não tem mais quem leve a igreja para frente. Um local lá desperdiçado, que é uma igreja que realmente o terreno pertence a eles. Amém? Então 30% de igrejas não têm pastores e muitas pessoas estão ficando sem igreja no Japão. Próximo slide, por favor. Mas graças a Deus nós estamos entrando lá para mudar essa situação. Você faz parte disso também. Amém? Nós entraremos no centro de Tóquio. Essa é a visão, entrarmos no centro de Tóquio, como o apóstolo Paulo fazia, nas metrópoles que ele alcançava, e ali alcançar os habitantes da região com um evangelismo intenso, realmente sair nas ruas, sair do conforto e pregar a palavra de Deus para essas pessoas, e assim também divulgar o verbo da vida em Tóquio, nas redes sociais, e alcançar os desigrejados, que são essas pessoas que talvez decepcionadas por igreja não estão congregando, ou talvez o pastor dela, sei lá, a igreja fechou por algum motivo, alcançarmos essas pessoas. E a nossa missão é levantar uma liderança através do discipulado, enviá-los, multiplicar, e encher de igreja aquele lugar ali, amém? Mas o resultado final que nós esperamos é alcançar também o leste asiático. Essa é a visão que Deus tem colocado nos nossos corações, de alcançarmos o Camboja, de alcançarmos Filipinas, de alcançarmos a Coreia do Sul, de alcançarmos a China, de alcançarmos Singapura, alcançarmos aquelas nações da Ásia, irmãos. Vamos avançar com tudo, e nós precisamos de vocês. Eu sei que tem muitas pessoas que têm chamado aqui, eu creio que elas irão mesmo para lá, aleluia, pessoas sairão daqui, e é necessário que nós nos envolvamos com isso, amém? O próximo slide é apenas um slide de custos, está muito ruim de ver aqui, mas só para a gente ter uma noção, o Japão, o custo de vida lá é 65% mais caro que o Brasil. É radical mesmo, 65% mais caro que o Brasil, e Tóquio, comparando Tóquio com Brasília, que são as capitais, Tóquio é 45% mais caro que Brasília, amém? E o último slide é apenas com as minhas informações, onde tem meu contato lá embaixo, e o site. Se você quiser, no final vai ser distribuído um marcador de livro, e você pode pegar, lá tem meu site também, a gente pode estar em contato também, e vai ser maravilhoso. Muito obrigado, pode acender as luzes aqui, fechar o slide. Diga assim, a seara é grande. Os trabalhadores infelizmente são poucos, mas eu creio que essa história vai mudar. Deus conta conosco como igreja. Jesus, ele foi bem claro na direção que ele nos deu como cristãos. Sabe, eu fico pensando, desde o início da humanidade, Deus falou para o povo, ele falou assim, olha, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês se multipliquem e encham toda a terra. Mas o que a humanidade fez? A gente vê lá em Gênesis, que ao contrário da ordem que Deus falou, eles começaram a buscar o seu próprio conforto. Então, a Bíblia fala que eles começaram a se reunir, não,
vamos ficar todo mundo juntinho aqui, tá bom aqui, tá bom, vamos fazer uma torre bem alta e fazer o nosso nome célebre. Vocês conhecem essa história da Torre de Babel? Deus falou, não, eu quero que vocês cresçam, eu quero que vocês multipliquem, é para encher toda a terra. Mas a humanidade, não, é perigoso lá fora, não, para quê, tá bem mais confortável aqui. Infelizmente, muitas pessoas têm vivido uma vida de vaidade, querendo se tornar célebres, pessoas que estão na igreja porque querem uma posição, um status, e nós não deveríamos trabalhar por esses títulos. Mas algo semelhante também aconteceu na igreja primitiva. Jesus ele falou, olha, ide, pregai o evangelho a toda criatura. E ele falou, olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, ser cheio do Espírito Santo de Deus tem um propósito para isso. Não é para que a gente apenas se emocione no culto aqui, deixa o vento soprar. Não é apenas para a gente se emocionar e falar, sou cheio do Espírito. Existe um propósito. Ele falou, encha-se do Espírito para você ser testemunha. O que é ser testemunha? Testemunha é porque você vivenciou algo, você viu, você ouviu algo e você vai falar sobre aquilo. Não é isso que a testemunha faz? Você ser cheio do Espírito, esse é o propósito, para você ver que Deus é real, que Ele é realmente poderoso para fazer muito mais. Você vai experimentar da unção dEle, mas tem um propósito, para você sair lá fora e testemunhar para as pessoas. Amém? A igreja primitiva recebeu isso, eles entenderam isso. Ele falou, vocês vão ser testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, que vocês não gostam muito, e também lá nos confins da terra. E eles começaram a pregar o evangelho, eles encheram Jerusalém com a doutrina. A perseguição era grande, mas eles encheram Jerusalém com a doutrina. Mas infelizmente eles voltaram àquela zona do conforto e estagnaram. E ficaram apenas em Jerusalém. Mas a ordem era, ide e pregai a toda criatura. Não é apenas Jerusalém, não é apenas a nossa casa. Tem um mundo lá fora perecendo, tem pessoas que estão nos esperando. Precisamos de pessoas ousadas, trabalhadores, homens corajosos, mulheres corajosas, que vão colocar a mão no arado e não vão olhar para trás, que não vai ser uma empolgação, não vai ser um oba-oba, apenas, porque eu quero ser, porque todo mundo está sendo, não, que vão realmente viver aquilo, não por um reconhecimento de homens, por um status para ser chamado de mestre, de professor do rema, de pastor, não, que vão colocar, vão trabalhar, vão ser firmes. Eu creio que tem muitos jovens e adolescentes aqui que talvez vão como missionários através da sua própria empresa, através de uma profissão, e outros vão realmente como missionários, mas que sejam ousados e corajosos. Nós temos uma missão muito grande, amém? Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus, nessa era presente agora, e isso só vai acontecer se nós fizermos algo. Não podemos ficar buscando apenas o nosso conforto. Entenda o que eu vou falar aqui. Eu quero que você pegue isso com muito equilíbrio. A oração é importante, Jesus ele falou, olha, rogue ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores. Ele está falando sobre a oração para nós pedirmos, amém. Existe um papel da oração, sim. Mas eu gosto muito de uma frase que T.L. Osborne, o grande evangelista e missionário, que alcançou uma multidão enorme. Eu gosto de uma frase que ele falou bem assim, ele disse assim, enquanto você está orando, tem pessoas indo para o inferno. Aleluia. É forte essa frase. É muito mais fácil ficar apenas orando. As pessoas, não, estou orando. Estou orando. Enquanto você está orando, pessoas estão indo para o inferno. Nós temos que fazer algo, existe um ponto, um papel da oração, mas existe algo que nós temos que fazer também, que nós temos que nos envolver também. T.L. Osborne, ele contando sobre isso, ele fala de um caso, de uma história onde um ministro, ele chega numa reunião de mulheres, e aquelas mulheres estão todas lá reunidas, e elas começam a conversar a respeito de uma irmã que estava vivendo numa vida promíscua, e elas falando aquelas coisas todas, e ele para ouvir elas, e ele pergunta para elas, ok, mas o que vocês estão fazendo por ela? Nós estamos orando por ela. E ele fala para elas, enquanto vocês estão orando por ela, ela está indo para o inferno. Se vocês não forem até lá e alcançarem ela, falarem de Jesus para ela, nada vai acontecer. Amém? Jesus ele falou, ide pregar o evangelho. Percebe como é as nossas orações, muitas vezes? Sem condenação, não estou falando que está errado. Mas você já viu que a gente gosta de fazer assim, Senhor, nós chamamos do norte, do sul, do leste e do oeste,
venham até nós. Maravilhoso. Mas Jesus falou, ide, não vinde. Amém? Eu não estou falando que é errado orar dessa maneira, mas ele não falou para a gente ficar apenas, venham até nós, venham para a nossa igreja, confortável igreja. Tem ar-condicionado, tem luz, música bonita. Não é venham até nós, é vá até eles. Os pecadores, eles não vão vir para a igreja, nós temos que ir até os pecadores. É assim que funciona, irmãos. Essa foi a ordem de Jesus. E isso não é um papel apenas do grupo de evangelismo da igreja. É aí que a gente erra, porque a gente só pensa na igreja como corporação, mas aqui nós estamos falando da igreja, você, indivíduo, a sua responsabilidade. Nós gostamos de sempre passar a responsabilidade para outra pessoa, não é assim? Não, lá tem um grupo de evangelismo. Não, é porque eu não sou evangelista, tá me entendendo? Eu fui chamado para ensinar, no Rema, na igreja. Essa é a minha função aqui, essa é a minha área que eu trabalho. Eu vou falar porque eu dei muitas vezes essa desculpa. Não, isso aqui que eu faço. Mas ele falou, não, é todos nós como cristãos. Esse é o propósito de ser um cristão da nossa vida. Ele falou, essa é a única ordem que ele deixou. E de pregar o evangelho. Essa é a ordenança que ele deixou para nós. É a única não, né? Tem várias, mas essa é a ordenança que ele nos deixou. Nós temos que ir até onde eles estão. Eles não virão até nós. A mesma coisa com missões. Nós nos alegramos porque a nossa igreja tem um departamento, uma secretaria de missões forte, tem uma pessoa que está sempre responsável, tem pessoas que oram por missões, mas e qual é o seu envolvimento com o missionário? Qual é o seu envolvimento com missões, você particularmente? Porque vai chegar um dia que nós vamos estar no tribunal de Cristo e nós não vamos responder como corpo, a corporação. A minha denominação vai lá, pastor Josimar vai lá na frente, responde por nós lá, pastor. Não, é você, as suas obras individualmente serão julgadas. Não é assim? Eu creio que eu estou certo, depois qualquer coisa vocês me corrijam. Amém? Temos uma responsabilidade. Tantas pessoas clamando por salvação. Você pode fazer alguma coisa. Deus, Ele não vai operar nesse mundo se você não fizer algo. Ele só vai operar através de você. É assim que funciona. A Bíblia diz, Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo em você, a esperança da glória. Se você ficar parado e quieto e não falar nada, não fizer nada, Deus não vai fazer nada. Ele está dentro de você. Ele está esperando a sua atitude em relação a isso. Não fomos chamados para viver apenas uma vida confortável. É muito bom, irmãos. Eu não estou falando contra a prosperidade. Ensino sobre isso, eu creio que devemos viver uma vida próspera. Todos nós, toda a igreja, aleluia. Mas existe um propósito para a prosperidade. A prosperidade não é para ser acumulada, a riqueza não é para ser acumulada. A riqueza é um recurso para alcançar pessoas. Amém? A riqueza que nós temos é um recurso para alcançarmos as pessoas de alguma maneira. Viva por algo muito maior. Sabe, deixe essa compaixão arder no seu coração e ser real. Não ser apenas um momento de conferência, de seminário de missões, um momento no ano. Não, que isso seja real todos os dias da sua vida. Não se conforme porque você vê muitos cristãos aqui, porque você vê músicas, bandas e tudo mais, você está envolvido nesse mundo. Tem muitos milhões, bilhões de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Não acabou ainda a nossa tarefa, é uma tarefa ainda muito grande. A seara é grandíssima. Amém? A seara é grandíssima e Jesus está prestes a vir. Aleluia. Eu fico imaginando quão maravilhoso vai ser o dia que nós fomos arrebatados como igreja. Quem recebeu Jesus vai ser arrebatado, nós vamos nos encontrar com Ele nos ares, mas além de nós passarmos um momento com Jesus, nós vamos ter o tribunal de Cristo. E sabe o que eu me alegro? Sabe qual é a minha expectativa? Sabe o que arde no meu coração? Algumas pessoas pensam, mas você largou a família, você... E eu ainda falo assim, não, eu quero viver na Ásia e eu vou morrer na Ásia. Eu falo assim, até Jesus voltar eu estou lá. Porque meu coração está ali, é com aquele povo. E as pessoas ficam impressionadas, e a sua família tal. Existe algo, irmãos,
é algo que arde no meu coração, que é completar a carreira. Assim como Paulo falou, olha, eu não tenho a minha vida por preciosa, desde que eu cumpra com essa carreira. A minha expectativa é quando eu cumprir essa carreira, eita Jesus, eu fico empolgado, chega, me arrepio. É quando eu chegar naquele dia que eu vou estar face a face com Jesus. Aleluia. A Bíblia fala em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, que naquele dia, quando as nossas obras forem testadas, aquilo que nós fizemos aqui, nós receberemos um elogio dele, conforme aquilo que a gente fez. Tem pessoas que o elogio para mim não conta muito. Tem pessoas que, ele me elogiou, legal. Mas tem pessoas que o elogio dela vale muita coisa para mim. É algo assim, cara, ela me elogiou. Agora imagina o próprio Jesus. Ele chegar para você e te dar um abraço. Eu imagino que Jesus vai dar um abraço. Ele não vai ser igual Japinha não, que fica, não. Vai pegar você e vai abraçar. Ele vai te dar um beijo. E ele vai dizer assim, obrigado. Valeu a pena. Valeu a pena o preço que você pagou. Aleluia, irmãos. Essa é a minha expectativa de estar naquele dia. Aleluia. Isso é só o elogio, o abraço que eu vou receber dele, o beijo, eu vou beijar, vou chorar, não sei o que eu vou fazer com ele ali. Vai ser uma coisa louca. E você, imagina você, meu Deus do céu, recebendo tudo isso dele. Aleluia. E ele ainda fala que há um prêmio. Eita glória. Nós vamos receber um prêmio conforme aquilo que fizemos aqui. O tribunal de Cristo não é um tribunal onde você vai ser julgado se você vai ser salvo ou não. Porque quem recebeu Jesus, tem Jesus no coração, já é salvo, é pela graça. Mas o tribunal de Cristo é onde as suas obras serão julgadas. Aquilo que você fez aqui será julgado. E aí, o que você tem feito? Eu quero receber todo o prêmio quando chega lá. Eu não quero receber nem parcial, nem nada. Eu quero receber tudo que eu posso receber. Agora imagine você, recebendo todo o prêmio. E recebendo um abraço e um beijo de Jesus. E ele falando, obrigado. Aleluia. Vale a pena correr essa carreira. Isso daqui é tudo temporário. A perseguição, a rejeição que nós vamos passar, pessoas vão falar mal. Isso tudo é temporário. Isso tudo vai redundar num peso de glória que nós vamos viver lá. Aleluia. Amém. Agora, infelizmente, mais uma vez eu usei isso infelizmente, terão pessoas que chegarão diante da presença de Jesus e serão envergonhadas. Elas passarão vergonha. A Bíblia fala em 1 Coríntios 13 que algumas pessoas, elas vão passar a ter as suas obras queimadas pelo fogo, mas vai ser aquela coisa, vai ser salvo como quem passa pelo fogo. Imagina chegar na presença de Jesus e Jesus olhar para você e... Felizmente, cara, não tem nada, mas obrigado, valeu, eu estava te esperando. Eu creio que ele vai até te abraçar, amém? Ele não é mau. Mas imagina não receber o prêmio, não receber o elogio dele, o obrigado dele. Ele diz assim, poxa, você foi fiel. Cara, isso vai contar tanta coisa, meu Deus do céu. Então não perca tempo com coisas que são fúteis, não perca tempo em competição, não perca tempo em querer ser alguma coisa que você não é, em mostrar para as pessoas aquilo. Simplesmente faça aquilo que Deus colocou no seu coração e corra a carreira, avance. Aleluia. Amém. Naquele dia, irmãos, além de nós estarmos com Jesus, eu estive em Abu Dhabi, foi uma experiência, foi esse ano. Eu só passei no aeroporto e eu vi aquelas pessoas com diferentes vestes, igual as pessoas que estão aqui, né? Temos ali pessoas vestidas a caráter, assim, de cada país. E eu vi aquelas pessoas de cada um do seu país. Eu me lembro de um senhor bem velhinho, descendo a escada, assim, lá do aeroporto. Carequinha, assim, e a roupa toda branca. Eu falei, cara, que coisa sensacional. Eu vi os árabes, aqueles bem barbudão, os turbantes, as meninas, as mulheres com aquele ponto vermelho na testa, os olhão bonitão que elas têm assim. Eu fico imaginando os japoneses com as suas roupas tradicionais. Isso daqui é uma roupa do Camboja, tá bom? Eu imagino os cambojanos vestindo a roupa deles. E lá no Camboja é interessante porque as mulheres, elas gostam do pijama mesmo. Elas vão no pijama em casa, vão para o shopping de pijama. É fenômeno, usa o dia inteiro mesmo pijama. Ela é uma liberdade. Eu imagino aquelas mulheres do Camboja com os pijamas dela coloridos. Sabe? E eu fico olhando para aquele dia que nós todos vamos estar todos juntos, amém? E vamos nos encontrar,
E eles chegarão para você e vão falar assim: poxa vida, obrigado porque você me alcançou. Você vai olhar: como que eu te alcancei? Eu nem te conheço. Não, quando você orou, quando você investiu naquele missionário, quando você orou pelo meu país, quando você se envolveu, você me alcançou. Eu sou tão grato por você. Obrigado. E nós vamos estar todos juntos cantando naquele dia. Povos de todas as tribos, línguas e nações, cantando: santo, digno é o Cordeiro. Aleluia, aleluia. Você pode se colocar de pé, eu quero chamar a equipe de louvor, esses guris maravilhosos. A seara é grande, mas quantos são os corajosos? Foram poucos. Quantos são os corajosos? Aleluia. Olha, Deus viu essa mão levantada, hein? Deus viu essa mãozinha levantada. Deus conta com você. Se você não fizer nada, nada vai acontecer. Não, mas eu estou orando por eles. É bom, ore mesmo, mas faça alguma coisa. Amém? Aleluia. Aleluia, vamos avançar. Amém, Pai. Nós te damos graça, Senhor, por essa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Nós estamos aqui reunidos em teu nome, Jesus. Oh, Senhor, nós te exaltamos e nós cremos nesse dia, nesse grande dia que vamos te encontrar, Jesus. Vamos te abraçar, vamos te beijar e vamos ouvir o Senhor dizendo: obrigado. Muito obrigado porque você foi fiel. Muito obrigado que você pagou o preço. Você confiou naquilo que eu te falei. Você acreditou no meu sonho. Aleluia, Jesus. Nós cremos nesse dia maravilhoso, Senhor. Nós queremos te abraçar. Nós vamos receber o nosso galardão completo. Não vai ser parcial, completo, Pai. E nós vamos estar ali com povos de diferentes nações, todos juntos, louvando, exaltando e te adorando, Senhor. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, obrigado, Pai, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai. Eu te dou graça porque vai acontecer. Estamos vivendo os últimos dias. Essa é a geração que vai correr velozmente com a tua palavra. Vai correr mais veloz que Elias correu, Senhor. Aleluia, no poder do teu Espírito, para alcançar pessoas de diferentes línguas, tribos e nações. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Envia-nos. Todos nós somos chamados para pregar. É uma responsabilidade nossa. Eu creio, Pai. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia.